Ok, vamos dar início à nossa segunda aula do módulo 1 do curso online de Tricologia e Terapia Capilar. Aqui quem fala é Sandra Santos, tricóloga. Nós vimos que o cabelo tem duas funções básicas, a de proteção e a de termorregulação. E cada pelo no corpo tem um nome e tem uma função, claro. Então, no couro cabeludo é chamado de cabelos. Nas órbitas são chamados de supercílios, que são as sobrancelhas. Nos cílios, os cílios estão na pálpebra. No vestíbulo nasal, ou aquele pelo do nariz, é chamado de vibrisa. Ele serve como filtro para que não entre impureza no organismo e se provoque algum problema no trato respiratório. Nas orelhas, nos ouvidos, é chamado de tragos. Também é um filtro que, junto com a cera, impede que micro-organismo se instale nos ouvidos, né? Porque junto com a cera, assim como do nariz, a vibrisa, junto com a mucosa nasal, formam uma proteção do trato respiratório. Nos lábios superiores, são chamados de bigode, na face, chamado de barba. Nas axilas, írcos. E na região pubiana, no monte púbico, são chamados de pubis. Então, cada pelo que é diferente um do outro, ele tem uma função de filtrar, de proteção ou até mesmo pela questão hormonal. No caso dos pelos das axilas, ele termina de se completar quando se termina a puberdade. E quando começa aí a puberdade, começa a ser esse pelo. Então, são indicadores hormonais também. Então, os pelos, quando eles começam no corpo humano, que é na gestação ainda, no 5º mês de gestação, o embrião, né, o feto nesse caso aí, já está coberto de pelos. E este pelo se chama lanugem. A criança, o bebê, nasce com esses pelos. Aqui nós vemos essa imagem aqui, ó, que vem junto com o pelo, com uma mucosa que se chama vernix, que é a proteção da pele desse feto no útero, porque é uma grande proteção. Imagine, né, a quantidade de substância que poderiam penetrar naquela pele. Então ela vem revestida com esse pelo, com essa lanugem, e junto com o vernix para proteção. Muitas crianças nascem bem peludas, mas muitas desse pelo ainda ele cai dentro do útero materno. E este pelo, a lanugem, vai ser substituído pelo pelo vellus, né? Então, raramente ele é pigmentado, eles geralmente são bem clarinhos, bem branquinhos. E é encontrado também na parte calva do couro cabeludo, e também na face das mulheres, no abdômen, né? Então tem essa penugem, mas aí já não é mais lanugem, ela já passa a ter o nome de vellus. E aí sim vai ser substituído em algumas partes pelo fio terminal, que é este que cresce, é pigmentado, que a gente corta e ele volta a crescer. Então, mas as diferenças no corpo, né, entre os pelos do corpo, ele também é caracterizado pela questão genética. Então, assim, cada tipo de pelo terminal tem essas funções muito bem definidas e a gente precisa respeitar. Apesar de que a gente hoje, né, na atualidade, as pessoas não gostam muito de pelos e preferem epilar para que não tenha esses pelos, que hoje já incomoda muito e não tem também grandes funções na atualidade, já que vivemos vestidos sob um teto. Mas assim, o número de pelos, o número de folículos que contém pelo é o mesmo número para homens e mulheres. Porém, nos homens, eles crescem mais, eles ficam mais pigmentados quando é no corpo. Porém, no couro cabeludo, os cabelos das mulheres crescem mais do que os dos homens. Então, mas todos nascem, seja homem ou mulher, nascem com o mesmo número de pelos, de folículos pilosos no corpo.
todos têm o mesmo número, porque isso é pela genética. Então, assim, o comprimento dos cabelos, seja de homem ou de mulher, é de acordo com a genética que vem através da etnia, né? As pessoas, aqui tem uma imagem de pessoas que são orientais, os cabelos dos orientais crescem muito, né? Nós vamos ver lá na frente que tem um tipo, o porquê que crescem, mas tudo isso é definido de acordo com a etnia. Eu não posso querer ter o cabelo igual a um mongol, sendo eu negroide, tá? Eu não conseguirei. Eu não posso ter a quantidade de cabelo de uma pessoa loira, sendo eu caucasiano. Então, isso tudo é definido geneticamente e ao longo do nosso curso eu vou explicando isso. Então, aqui nós vamos ver as principais características dos fios de cabelo. Os cabelos lisos são chamados de lisótricos, os cabelos ondulados de sinótricos e os cabelos crespos, esses são ulótricos. A palavra ulo significa carapinha. Então, e corresponde, como eu falei, às etnias. Os mongóis têm os cabelos lisos, os caucasianos têm os cabelos sinótricos, que são os ondulados, e os africanos têm os cabelos crespos. Aqui nós temos uma figura mostrando como que é o formato do fio de um cabelo liso, como que é o formato de um fio de um cabelo ondulado e como que é o cabelo crespo. Até por isso que ele tem essa curvatura, por causa aqui da forma dele, que tem a ver com a inclinação do folículo, né? E aí sim ele vai ser liso, ondulado ou cacheado ou crespo. A estrutura do pelo. O cabelo que a gente vê externamente é idêntico, não muda em nada, o que muda é a forma e a cor. Mas internamente é complexa essa estrutura. Existe aqui uma grande multiplicação celular que vai subindo, endurecendo e se transformando em cabelo. Então aqui nós temos a papila aqui embaixo, aqui nós temos os queratinócitos e a matriz, né, onde são feitas as células, onde elas são multiplicadas. Aqui nós temos a glândula sebácea e os melanócitos, eles estão aqui. Lembre-se que na pele eles estão aqui, os melanócitos, porém nos cabelos eles estão aqui nessa matriz, nessa camada aqui que se chama matriz germinativa. Vamos ver isso também mais para frente. Então, é o seguinte, nesta aula nós ficamos sabendo o nome dos pelos, que cada pelo, cada fio tem uma forma diferente, que é de acordo com a genética, ok? Mais para frente nós vamos entrar detalhadamente sobre esses assuntos.